Olá a todos, mais uma vez aqui no canal, trazendo informação, fatos relevantes aí para os nossos dias atuais. Lembrando que de vez em quando eu dou uma opinada, mas tudo aqui é fato e vale a pena a gente se atentar. Então, mais uma vez aqui, continuando a falar sobre os judeus, a parte 3, e eu vou começar a falar dos judeus originais, aqueles que são descendentes aí de Jacó, Israel, e também de Abraão. Então a gente tem visto até então, né, para quem acompanhou aí os vídeos e os links nas descrições, por que dos judeus serem expulsos de outros países. Também a apropriação cultural de judeu, né? E a gente vai ver hoje como se chama esses que se apropriaram do nome de judeu. A gente viu também quem são os judeus poderosos do mundo e suas ações. Algumas ainda eu estou para falar, mas algumas a gente já viu, as assim mais relevantes. E também vimos a origem do dinheiro e o mecanismo de enfraquecimento das economias. Então vamos lá, os filhos de Jacó, né, que teve o nome transformado para Israel. São 12, né? Começando ali por Ruben, Simeão, Levi, depois Judá, que em hebraico é Yahudá, né? Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Mas o primogênito, né, que é o primeiro filho, acabou sendo escolhido o Judá, porque o Ruben, que seria o primogênito, ele cometeu um pecado, né, e a bênção de primogênito acabou indo para Judá. Então está escrito assim, quando o próprio Jacó, né, o pai dos 12, foi abençoar cada um dos filhos, e ele disse isso a respeito de Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Esse Siló aí, né, ele na verdade se refere a uma pessoa, e não ao lugar que chamava Siló. E interessante, o cetro não se arredará de Judá. O cetro é aquela vara que fica com o rei, né? Então, o reinado, né, sempre haverão reis em Judá. Essa é a bênção aí de Jacó. Então, assim, houve uma parte, né, que um dos 12 irmãos, ele foi vendido como escravo, né? Os irmãos tinham inveja dele, né? E esse irmão era o José, né? E ele acabou sendo vendido como escravo para o Egito, e lá no Egito ele acabou, né, sendo preso, mas por causa de Deus, né, Deus engrandeceu ele lá. Ele saiu da prisão, interpretou um sonho de Faraó e acabou se tornando governador do Egito. Então, olha o que aconteceu, né? Diz assim: assim entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã, que era onde os 11 agora moravam, né, mais o Jacó. José, pois, era o governador daquela terra, do Egito, no caso. E ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. E José, vendo os irmãos, reconheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou-lhes asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Então, após alguns anos, né, os irmãos foram até o Egito para comprar comida, e quem era o governador lá era o José, o próprio irmão deles. E eles não o reconheceram. Ok? Fica aí registrado.
agora, em uma outra situação, eles trouxeram Jacó também para o Egito, né? José se revelou para os irmãos e trouxeram Jacó de lá de Canaã para o Egito. E Jacó acabou, né, passou um tempo, e Jacó faleceu de velhice. Então vamos ver aqui. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen, ficava no Egito. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel-Mizraim. Então, quando Jacó morreu, José e mais a comitiva lá, autoridade do Egito, e mais a família de Jacó que estava lá também, que não era pouco, foi todo mundo lá para Canaã, para a terra de Canaã, para sepultar Jacó. E quando os cananeus viram isso, eles falaram, os egípcios, né? Tinha egípcio ali no meio, mas não era a totalidade. Mas eles falaram, os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Eles não diferenciaram ali que tinha dois povos. Eles falaram os egípcios. Outra situação aqui referente aos judeus originais. Quando Jesus nasceu e o rei Herodes tentou matar, as crianças, por causa que ele não queria que Jesus ali, na iminência de se tornar um rei. Então, vamos ler aqui. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, pai de Jesus, num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então, lá atrás já foi profetizado que acabaria um momento de Jesus vindo do Egito. Então, José levou Maria e Jesus para o Egito para se esconder de Herodes. E a intenção não era se destacar lá, e sim se esconder, ok? Próximo aqui. Então aqui a gente tem algumas pinturas, de trabalhadores egípcios, e todos eles aqui têm pele morena negra. Então a gente viu 3 situações aqui. Primeiro a de os irmãos de José, os filhos de Jacó, não reconhecendo José quando ele se tornou governador do Egito. A outra situação é que quando Jacó morreu, foram egípcios e os hebreus sepultarem Jacó, e os cananeus não reconheceram ali os hebreus, eles reconheceram como egípcios. E a terceira situação é que Jesus, Maria e José foram se esconder no Egito. Então fica evidente aí uma semelhança física dos hebreus com os egípcios. E os egípcios, têm pele morena negra. Mas não é isso que a gente vê nos filmes, Tem aqui a Cleópatra, todo mundo aqui branquinho do olho azul. Então tem a semelhança física entre os hebreus, os israelitas, e os egípcios. Só que se os egípcios forem brancos, os hebreus são brancos. Mas não é isso que a gente aprendeu, Na escola a gente sempre aprendeu que os egípcios tinham pele negra. Então, os hebreus também tinham pele negra. Aqui tem as dispersões do povo judeu.
essa figura é do site do UOL, não concordo com ela em todo, mas principalmente ali em 70 depois de Cristo, né, os judeus começaram a se dispersar, principalmente pelo norte da África, né? E mais quando foi ali o general Vespasiano e o imperador Tito, né, em 130 depois de Cristo, que eles foram para destruir Jerusalém. Então, muitos judeus ali saíram de Jerusalém, conseguiram fugir, né? Livros dizem que foram mais de 1 milhão. Depois eu vou colocar a fonte aqui da onde que eu estou tirando essas informações, pessoal. Então, eles foram pelo norte da África ali até o Marrocos, né? Só que o que as fontes também esquecem de falar é que eles continuaram percorrendo a costa africana, né? Então, descendo mais ao sul ali da costa da África, onde fica mais ou menos ali o Togo, Gana, Benin, tinha ali a costa dos escravos, né? E ali também tinha um povoado judeu, né? Reino de Judá, Kingdom of Judah, ou Ida, né? Assim era chamado, que eram judeus que se deslocaram para lá. Então teve judeu que foi para Portugal, outros ficaram em Marrocos, outros foram para a Espanha, né? Eles percorreram a costa da África todinha ali também. Então eles se estabeleceram ali porque eles eram bem organizados, eles já tinham leis, né, que eram seguidas rigorosamente. E ali eles se estabeleceram, e até que começou a traficar escravos. E é aquela história, né, de negros vendendo negros como escravos. Então tem esse site aqui, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, que é um registro de todos os barcos ali que saíram a partir de 1800, do ano 1800, com, né, tráfico negreiro. E diz o nome do barco, diz o nome dos africanos que estavam lá dentro, né, quando foi a partida do barco, né, e para onde foi. Então, para identificar judeus, né, porque os judeus eles costumam colocar o nome de Deus no nome deles. Por exemplo, Elia, né, que é o Elias, né, tem o nome de Deus ali. O nome de Deus é Yahweh ou Iá. Então, Elia, né, o Jeremias é Irmiarro, Iarro. Então, Mateus é Matitiarro. Então é o costume dos hebreus colocarem o nome de Deus na pronúncia do nome deles, em hebraico. Então pesquisei ali, coloquei Iá ali no nome africano e apareceu 822 nomes, né? Chegando mais para frente ali na página 22, você acha que alguns deles foram levados para um barco chamado Semíramis, né? Então realmente ali foi um tráfico desse povo judeu que estava ali. Aqui a gente tem figuras de Jesus, Cristo, e também aqui com a cor da pele clara, de olho azul. E assim, Jesus era judeu. Isso aqui faz parte de um engano, pessoal. Isso aqui tem uma intenção por trás disso aqui, e a intenção é o engano. Tem uma imagem do Museu do Cairo que mostra Jesus e os discípulos. A imagem também não é da época de Jesus, mas já mostra de outra forma, né? Uma forma que vale a pena ser notada. Eu não digo que é assim, era assim, mas com certeza não é branquinho do olho azul, okay? Com rostinho afeminado. Isso faz parte de um engano, né? E as pessoas, já pensou, né, os afrodescendentes tendo consciência de que o povo que Deus escolheu, que o povo que Deus amou a mais do que os outros povos, eram negros.
acaba toda a vitimização. Isso é algo que para os senhores do mundo não é agradável. Então, embora hajam livros e publicações sobre a jornada dos judeus, né, em meios acadêmicos é censurado o fato de que os judeus que habitam hoje o Estado de Israel não têm origem semítica, ou seja, quem habita lá o Estado de Israel, né, que são aqueles judeus branquinhos, e outros judeus também no mundo todo que são branquinhos, né, provavelmente eles não são judeus reais, não são judeus de sangue. Eles se apropriaram culturalmente, né? Eles são judeus askenazes, que são 95%. E 5% são judeus israelitas, que são os sefarditas e os negros. Sefarditas porque moraram ali na região da Espanha, Portugal também. E os askenazes são ali pertencentes à Europa, leste europeu, Rússia, Cazaquistão, que acabaram se apropriando da cultura judaica, visto que os judeus se dispersaram, alguns ficaram na região deles. Então, as pessoas preferem falar que eles se misturaram com os europeus, aí são judeus askenazes. Não, foi uma apropriação cultural. Okay? Os judeus de sangue, eles ficaram principalmente na África e foram vendidos escravos para a América. Ok? Eu vou deixar aqui para vocês o texto que está lá em Deuteronômio 7, versículos 7 ao 9, que diz assim: O Senhor não tomou prazer em vós, isso o povo de Israel, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos em número do que qualquer povo, mas porque o Senhor vos amou e porque quis guardar o juramento que fizera a vossos pais, foi que vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então fica aí o registro, de um fato que é oculto para a gente, sobre o povo que Deus escolheu. Mas aí talvez venha o questionamento: se Deus assim escolheu o povo, por que ele livrou lá da escravidão no Egito, mas não livrou da escravidão dos assírios, dos babilônios, dos persas, dos gregos, dos romanos e da escravidão nas Américas? Acontece que os hebreus tinham uma aliança com Deus, e essa aliança foi quebrada pelos hebreus, e por isso eles quase foram extintos, da raça humana. Então fica aí o registro. Muito obrigado a todos. Até a próxima.